Quando nós desencarnamos, saímos fora do corpo físico. Algumas pessoas podem continuar ligadas ao seu ambiente doméstico ou ao seu trabalho, ou pode ficar por aí andando a esmo, quando a pessoa está despreparada ou muito ligada aos apetites físicos, por exemplo, bebida, cigarro, vícios diversos, alimentação. Então eles podem ficar por aqui. A maioria das pessoas, ao desencarnar, primeiro, não percebe que morrem. Uma das características é porque a morte não dói. Isso está escrito, é textual. Às vezes o que dói é a doença que o sujeito tem. Por exemplo, o sujeito recebe, ou melhor, tem um infarto fulminante. Bem, então ele sente a dor do infarto. Mas não existe uma dor para a morte. A morte não tem dor. A morte é uma separação sem dor, é indolor. Agora, se o sujeito sente dor, é porque tem repercussões do corpo denso no corpo menos denso, que é o corpo espiritual. Então, essa repercussão pode atrapalhar, não é? Agora, se ele não sentir nada, ele não percebe que houve morte. Outra coisa que engana muito é o fato de ele se ver exatamente como era. Ou seja, perispírito tem olho, nariz, boca, ouvido. Então eles não percebem que tudo se modificou. Eles não percebem que estão fora do corpo físico. Eles continuam se sentindo, habitando ainda um corpo, agindo através de um corpo que lhe dá perfeita consistência para o mundo fluídico em que eles estão se encontrando. Porque ele se vê, então ele pensa assim, eu estou vivo. Está, só que está do outro lado. Os que estão do lado de cá não enxergam, e ele que está do lado de lá não consegue se comunicar. É um desespero. É por isso que divulgar o Espiritismo, para que as pessoas saibam como é que é esse processo, vai ajudar muito na hora da morte, porque todos nós vamos desencarnar um dia, não é isso? E nós nem sabemos quando. E é bom saber dessas coisas, para, se acontecer qualquer coisa, a gente saber o que fazer. O que pode dominar, por exemplo, é a convicção da pessoa que não existe vida depois da morte do corpo físico. Esta convicção passa a ser uma auto-hipnose. A pessoa se hipnotiza e ele começa a acreditar nesta ideia. Quando ele chega na vida espiritual, ele não tem informações, ele não tem espaço mental para conceber esta realidade, então ele não vê como uma vida extrafísica. Sempre nós estamos falando aqui de evolução, de merecimento, porque na vida espiritual não é igual aqui na Terra, que tem muitas pessoas que às vezes por causa de poder ou de dinheiro, eles compram privilégios, não é? Eles obtêm facilidades através de vários subterfúgios, de artimanhas. Na vida espiritual não tem esta condição. Vai depender da moralidade da pessoa, de conseguir estar em condições mais favoráveis. Então, encontrar um parente tem que ter merecimento e condições para isso. Imagina a pessoa recém-desencarnada, ainda convalescente, encontra um parente muito querido, há muito tempo que não o vê, e pode, por conta da saudade do encontro, ter uma alteração emocional e se desequilibrar todo ele, né? Então, os benfeitores veem quando é possível o desencarnado reencontrar um amigo ou parente. Então, às vezes, nos fixamos, eu quero encontrar meu pai, eu quero encontrar minha mãe, eu quero encontrar meu irmão que foi antes de mim. Não, você vai encontrar criaturas que lhe querem bem, que em nome de Deus estão lhe acolhendo. E o amor não tem nenhuma restrição. Amor é amor. Amor fraterno. Amor que vem de Deus através das criaturas para nós. Em suma, a consciência da pessoa define como vai ser a vida. Não tem zero para ninguém, não. Começar do zero. Tem continuar de onde estava. Esta é a realidade descrita em toda a literatura mediúnica. Agora, para onde nós iremos, nós ficaremos na Terra mesmo. Não existe um lugar circunscrito ou fechado para onde nós devemos ir, porque o espírito ele convive no meio dos que ficam aqui encarnados. E depois, de acordo com o grau do seu interesse, ele pode ir para outros lugares aqui do planeta Terra mesmo, para ele continuar esses momentos de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Naturalmente nós dizemos o lado de lá,
o além, significa fora da matéria, longe da sensação do corpo material. Nós retornamos ao mundo espiritual e somos atraídos para a região mais condizente com a nossa natureza, com o nosso grau de desenvolvimento. Então, conforme a pessoa, ela vai ser atraída para determinada região no plano espiritual. E há muitas regiões boas, tranquilas, que não precisam ser as regiões mais felizes, que essa está preparada para espíritos mais capacitados, mas diríamos que a média das criaturas tem um bom lugar para morar. O espírito pode permanecer vagando sem se dar conta de que desencarnou? Mas como isso é possível? Ele não percebe que não habita mais um corpo físico? O que é capaz de provocar esse tipo de ilusão? Quando nós desencarnamos, saímos fora do corpo físico. Algumas pessoas podem continuar ligadas ao seu ambiente doméstico ou ao seu trabalho, ou pode ficar por aí andando a esmo, quando a pessoa está despreparada ou muito ligada aos apetites físicos, por exemplo, bebida, cigarro, vícios diversos, alimentação, então eles podem ficar por aqui. A maioria das pessoas, ao desencarnar, primeiro, não percebe que morrem. Uma das características é porque a morte não dói. Isso está escrito, é textual. Às vezes o que dói é a doença que o sujeito tem. Por exemplo, o sujeito recebe, ou melhor, tem um infarto fulminante, bem, então ele sente a dor do infarto. Mas não existe uma dor para a morte. A morte não tem dor. A morte é uma separação sem dor, é indolor. Agora, se o sujeito sente dor, é porque tem repercussões do corpo denso no corpo menos denso, que é o corpo espiritual. Então, essa repercussão pode atrapalhar, não é? Agora, se ele não sentir nada, ele não percebe que houve morte. Outra coisa que engana muito é o fato de ele se ver exatamente como era. Ou seja, perispírito tem olho, nariz, boca, ouvido. Então eles não percebem que tudo se modificou. Eles não percebem que estão fora do corpo físico. Eles continuam se sentindo, habitando ainda um corpo, agindo através de um corpo que lhe dá perfeita consistência para o mundo fluídico em que eles estão se encontrando. Porque ele se vê, então ele pensa assim, eu estou vivo. Está, só que está do outro lado. Os que estão do lado de cá não enxergam e ele que está do lado de lá não consegue se comunicar. É um desespero, é por isso que divulgar o Espiritismo, para que as pessoas saibam como é que é esse processo, vai ajudar muito na hora da morte, porque todos nós vamos desencarnar um dia, não é isso? E nós nem sabemos quando. E é bom saber dessas coisas, para se acontecer qualquer coisa, a gente saber o que fazer. O que pode dominar, por exemplo, é a convicção da pessoa que não existe vida depois da morte do corpo físico. Esta convicção passa a ser uma auto-hipnose. A pessoa se hipnotiza e ele começa a acreditar nesta ideia. Quando ele chega na vida espiritual, ele não tem informações, ele não tem espaço mental para conceber esta realidade, então ele não vê como uma vida extrafísica. Neste prezado momento, milhares de espíritos encarnados estão desencarnando. Muitos, mas uma grande, esmagadora maioria, em situações de grande dificuldade, de grande sofrimento, como por exemplo nos hospitais. Esses espíritos ficam durante muito tempo ali no ambiente em que desencarnam. Agora, essa questão de termos alguém que nos ajuda a entender o significado da desencarnação, nos orientando para que a gente saia desses ambientes, também isso é verdadeiro. Existe sim aqueles que querem a nossa
que querem nos ajudar, realmente procuram fazer isto, nos orientando a respeito da nossa nova situação. É por isso que alguns espíritos, por enquanto, ficam deslocados, não se direcionam, porque não têm o pensamento elevado, porque não buscam, porque não traçaram rumos, porque não estabeleceram ligações maiores no campo espiritual. Então eles vivem como que em si mesmados, em si mesmos, nas suas sensações e na sua ignorância da realidade, até que são ajudados, despertados por espíritos amigos e encaminhados para o seu pleno restabelecimento espiritual. Há que nos trabalharmos para nos conscientizarmos em todos os instantes da nossa vida e para podermos aproveitar as experiências neste mundo de experiências, de provas, de experimento, para crescermos, para nos libertarmos dos desequilíbrios que temos desenvolvido através dos séculos. Como se dá a volta ao mundo corporal? A reencarnação é mesmo necessária? No próximo bloco. O que determina quando e como o espírito deve reencarnar? Qual o objetivo disso? Não podemos permanecer no plano espiritual? Quando um espírito deve ou não encarnar, depende, por exemplo, se ele tem esclarecimento, ele percebe que está na hora de acertar certos compromissos. Ele precisa encontrar alguém do passado que já está encarnado, ou então eles combinam, vamos nascer juntos e vamos realizar experiências nesse sentido, vamos tentar novamente essa experiência e tal. Pode depender da necessidade, dos encargos, das funções que ele vai desempenhar, uma série de questões que naturalmente o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, vai ajudá-lo nessa questão. Nós somos espíritos, seres imortais, criados por Deus para a evolução, para o desenvolvimento intelectual e moral. E nós fazemos isso através da experiência corpórea também, não só no plano espiritual. A nossa permanência no mundo espiritual é inevitável, porque lá é a nossa verdadeira pátria. Um dia nós vamos estar mais tempo na vida espiritual, e ainda as condições como são nós não conhecemos, mas ainda precisamos da vida intrafísica, porque é aqui que nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades, como na vida espiritual também. Nós precisamos vir a este planeta, nós servimos de instrumento divino. Nós temos um papel a desempenhar nesta vida universal. E nós vindo para a Terra e trabalhando com as pessoas e com a natureza, nós estamos servindo a um desígnio divino. E temos um salário espiritual, que é o nosso próprio desenvolvimento intelectual e moral. Cada encarnação nós esquecemos grande parte do que fizemos no passado, enfrentamos novamente várias condições para desenvolver qualidades, superar os erros do passado, dar continuidade a projetos que fizemos anterior. Então, nós ainda temos muito vínculo com o plano físico. Nós poderíamos ficar no plano espiritual, mas estaríamos na erraticidade, não querendo evoluir, não nos desenvolvendo, repetindo as mesmas experiências, enquanto que a Terra é uma grande escola e nos oferece inúmeras possibilidades de aprendizado, de conhecimento das substâncias, como trabalhar com elas, as pessoas, os caracteres, os problemas, quais as soluções. Nós temos tanto a aprender que uma vida só não basta. Vamos precisar de muitas reencarnações. Quando nós adquirirmos todo o conhecimento que a Terra nos oferece, aí nós vamos para mundos mais elevados. Isso vai acontecer na medida em que os espíritos melhoram muito. Quando eles vão superando o grande problema humano, que é o relacionamento. Quer dizer, o que é difícil na humanidade? Conviver em família. Marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, vizinhos. Quando a gente vai resolvendo isso, se apresentando diferente e melhor, a gente não precisa mais dessa experiência.